Senhoras e senhores, com a palavra, a mediadora Carolina Gonçalves. Olá, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos aqui e aqueles que nos acompanham virtualmente. É uma grande honra mediar essa mesa, estar aqui na companhia não só de grandes auditores e pesquisadores, né, mas, sobretudo, de pessoas, cidadãos brasileiros comprometidos com a redução das desigualdades sociais. Acho que essa é a grande marca desse evento e dessa mesa em especial. Essa mesa ela tem o condão de nos trazer algumas reflexões sobre a justiça tributária, levando em consideração que o nosso Estado é uma federação. Então, estamos discutindo atualmente a justiça tributária no Congresso Nacional, na órbita da União, do PL 1087, mas que reverbera, tem implicações no âmbito da distribuição de recursos entre os entes subnacionais. E, além disso, nós, como Estado brasileiro, fazemos parte da região mais desigual. Temos uma enorme concentração de riqueza e um grande número de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. Então, de imediato, sem mais delongas, agradeço e passo a fala para a cerimonialista que vai indicar quem vai começar a nossa mesa. Nessa perspectiva, justiça tributária, levando em consideração uma abordagem tanto da federação como do âmbito regional. Bom, então nós podemos seguir a ordem aqui? Tá, então, sob a mediação da Carolina Gonçalves, vamos então convidar a Isabela Calegari, que nos presencia virtualmente para a sua apresentação. A palavra é sua, Isabela Calegari. Boa tarde a todas e todos. Me ouvindo bem? É um pouco difícil fazer essas questões virtualmente, mas agradeço muito o convite do Sindifisco e da Oxfam. Infelizmente não pude estar presencialmente, mas vou aqui compartilhar uma apresentação com vocês. Então, fazer essa breve apresentação, né? Eu sou Isabela Calegari, trabalho no Instituto Equity, uma ONG feminista baseada no Rio de Janeiro, e também sou mestra em economia. Então, queria apresentar um pouco essa visão macroeconômica e do impacto, né, da tributação e dos gastos no impacto de gênero e de raça da tributação e dos gastos. Pode passar, cara. Então, a gente tem um contexto, América Latina e especificamente no Brasil, onde na América Latina a gente ainda tem as mulheres realizando cerca de 75% do trabalho de cuidados não remunerado, que equivale a mais de 3 vezes o tempo que é dedicado pelos homens, né? Então a gente tem essa estatística bastante constante ao longo do tempo. A gente tem pouca melhora nesse sentido. A gente ainda tem essa desigualdade de tempo cultural. Esse trabalho também, a gente tem as estimativas de que ele representa em média 15% do PIB, e ele é invisibilizado nas contas públicas, porque a gente não tem rotineiramente e dentro das estatísticas oficiais essa medida, né? E de forma comparável entre os países. E no Brasil, a gente tem também que as mulheres dedicam em média 21 horas aproximadamente semanais para as tarefas domésticas e de cuidado, contra 11 horas apenas dos homens. E a gente não tem dados precisos com relação a estratificação por raça, né?
que é algo que a gente necessita também. Com relação ao mercado de trabalho, na América Latina a gente tem uma taxa de participação das mulheres de 51% no mercado formal, enquanto dos homens é de 75%. E a diferença salarial na nossa região ainda é bem grande, em torno de 20% a 30%. As mulheres recebem 77% da renda dos homens e mulheres negras recebem apenas 46% da renda de homens brancos. Mais de 60% das famílias chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza, justamente por conta dessa feminização da pobreza que advém dessa desigualdade estrutural dos trabalhos de cuidados não remunerados. A taxa de informalidade na região é em torno de 50% e para alguns países ultrapassa 70%. Pode passar, Carol. E aí, com isso, né, como que essa situação estrutural de desigualdade vai se relacionar com os gastos públicos e a tributação? Como eu disse, né, a gente tem essa desigualdade estrutural e a pobreza feminina com relação aos trabalhos de reprodução social, e essa desigualdade é ampliada pela sua intersecção com o racismo, penalizando mais mulheres negras, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, né, mulheres racializadas. Os nossos orçamentos, o gasto público e a tributação, eles são insensíveis a gênero e a raça, né, e eles acabam, então, reproduzindo essas estruturas e aprofundando as desigualdades. Então, por tudo o que já foi falado aqui no seminário, né, a gente tem uma tributação que deveria ser progressiva e fazer um papel de balancear as desigualdades que advêm do capitalismo, mas, pelo contrário, elas aprofundam essas desigualdades, então elas também cristalizam e ampliam mais essa distância entre uma mulher da base da sociedade e um homem no topo, né? Além disso, né, a gente sabe que as pessoas mais ricas conseguem fazer esse mal chamado planejamento tributário, né? Ou seja, conseguem meios para evadir a tributação, enquanto as pessoas mais pobres, que a gente tem aí na base, né, as mulheres negras, elas não conseguem se isentar de uma tributação sobre o consumo, né, que pesa muito na renda delas. E não só isso, quando a gente tem lares chefiados por mulheres, elas estão não só com menos tempo disponível para o trabalho remunerado, como a renda delas, elas destinam ao consumo que não vai ser só delas, mas elas são responsáveis pelo consumo de outras pessoas, como crianças, idosos, deficientes, né? Então, a gente tem aí um estudo da CEPAL, de 2020, que mostra que o gasto ou investimento público nas áreas sociais, ele tem um impacto redistributivo de até 20% de redução do Gini. E esse efeito ele vai ser muito relevante entre mulheres e pessoas racializadas, porque essas pessoas são dependentes dos serviços públicos. A gente também sabe, por estudos do IPEA e diversos estudos, que os investimentos em serviços impactam mais a desigualdade do que a transferência direta de recursos. E aqui eu trouxe um estudo da Organização do Trabalho, que foi feito a respeito do investimento em serviços de cuidado. Então, foi feita uma estimativa, né, de uma comparação entre você investir, por exemplo, 2% do PIB em sistemas de cuidado, como educação infantil, cuidado com idosos, saúde, versus o mesmo investimento no que é algo muito comum, né, de se investir, que é a construção civil. Então, essa do investimento, ela também importa muito, porque nesse caso, por exemplo, o mesmo investimento, mesmo percentual, ele resulta em muito mais empregos na área de cuidados,
e também em muito menos impacto ecológico e numa diminuição dessa brecha de gênero versus um investimento na construção civil. Então, o ponto aqui é que para o gasto público a gente tem até bastante estudo a respeito, mas a gente ainda tem poucos estudos relativamente com relação aos impactos de gênero e raça das renúncias tributárias, né? Do tipo de gasto tributário, de renúncia que você está fazendo, e também dos impactos da tributação. Pode passar, Carol. Bom, como citação de avanços relativos que a gente teve nas últimas décadas, a gente pode sim apontar que as mulheres passaram a ter uma presença relativamente maior no mercado de trabalho formal e também melhoraram a sua condição de educação formal, né? Então, isso minora um pouco a desigualdade que a gente tinha com relação ao acesso a serviços públicos, no sentido de que as mulheres, além de ter menos acesso e menos renda no mercado de trabalho formal, elas não tinham tanto acesso a esse mercado e muitos dos nossos benefícios sociais estão vinculados a você estar no mercado de trabalho formal. Então, a gente considera que isso foi um avanço. No entanto, foi um avanço relativo aos homens também porque a informalidade como um todo vem aumentando, né? Então, não se pode comemorar muito porque, ao passo que as mulheres avançaram um pouco, a informalidade geral vem aumentando. A gente teve, né, nos últimos anos, uma cooperação internacional, um fortalecimento da cooperação internacional para implementar maior progressividade nos tributos, combater a erosão da base tributária, a elisão, a evasão. Então, a gente tem, né, os processos da OCDE, que sim foram criticados pelo Sul Global, né, pelos viés, mas, de certa forma, eles colocam, né, esse mínimo para a tributação das multinacionais, e a gente tem atualmente um processo de uma convenção tributária na ONU. Então, com isso, a gente consegue, né, avançar um pouco numa tributação mínima das multinacionais. A gente vem discutindo a questão da tributação digital, que é um novo problema, né, uma nova questão para se solucionar. E a gente tem avançado nessa demanda e na realização de estudos com esse viés de gênero, raça e de impactos ecológicos, de gasto e tributação. A gente necessita de um debate melhor, né? E a gente necessita de mais ações no sentido dos registros de ativos e na melhoria de dados a respeito, por exemplo, que já foi colocado aqui, né? Até existe um projeto da Benedita no sentido de dados sobre raça no imposto de renda, por exemplo. E desses dados com relação ao trabalho de cuidados não remunerados e das horas dedicadas a isso. A gente vem avançando a cooperação entre países do Sul Global e da América Latina e do Caribe especificamente, em meio a esse colapso que a gente tem atualmente das instituições multilaterais, mas essa cooperação especificamente vem avançando. E no Brasil, como já foi aqui citado, a gente conseguiu, né, realizar essa tributação dos fundos fechados, dos fundos offshore, e o Brasil vem sendo uma liderança política internacional nessa demanda por maior progressividade pela tributação dos super ricos, como foi, por exemplo, no ano passado na presidência do G20 e agora internamente com o PL 1087. O Brasil atualmente está na presidência pro tempore da plataforma de cooperação tributária para a América Latina e para o Caribe, PTLAC, e a gente percebe, de fato, né, estando nós como membros da sociedade civil organizada, estando em contato com o governo
nesses espaços a gente percebe uma disposição genuína para o diálogo com a sociedade civil e para a produção desses estudos e para essa melhoria de dados. Pode passar, Carol. Então, a discussão que eu faço aqui, já estou indo para a finalização, é de que, né, para além de tudo que a gente já sabe, né, que já foi falado aqui, os aspectos econômicos também que a gente pode observar, né? A tributação progressiva, ela não melhora apenas a distribuição, a equidade de gênero e de raça, mas economicamente ela também aumenta o consumo e a demanda agregada, como foi dito, né, acho que pelo deputado Mauro, e além disso, ela tem também potencial de ser contracíclica, né? A tributação progressiva, ela foi pensada com essa natureza. Ela pode atuar como um estabilizador automático da economia, se ela de fato for uma tributação progressiva nas suas alíquotas efetivas, né? Então, no momento em que você tem um estímulo econômico, né? A economia está em ascensão, a tendência é que as pessoas subam os estratos de renda e com isso elas podem contribuir mais e assim você consegue também estabilizar esses processos que a economia capitalista tende a fazer, né? De grandes ciclos que se autorreforçam. E aí, então, se você tem um momento de boom econômico, as pessoas passam a poder contribuir mais, aumentando os seus estratos de renda. Da mesma forma, se você tem um período de baixa econômica, a ideia é que as pessoas descendo em estratos de renda, elas tenham um alívio do seu custo de renda. Então, isso atua, de certa forma, como um estabilizador da economia capitalista. Para além disso, né, se a gente pensar que nos processos de crise capitalista, os do andar de cima costumam, né, conseguir até mais, fazendo, de certa forma, concentrações econômicas, nesse sentido, a tributação progressiva, e principalmente com essa taxa realmente alta no topo dos estratos de renda, ela também funcionaria como um processo contracíclico na economia. E aqui, né, algumas coisas que já foram faladas também, né, nas apresentações anteriores e que são bastante caras para mim, né, porque eu sou uma macroeconomista pós-keynesiana, analiso a economia com a perspectiva da teoria da moeda moderna, então, para mim, é evidente que é um erro a gente ver o gasto de forma apartada da receita, ainda que, obviamente, de forma técnica, no governo isso esteja em áreas separadas, mas no planejamento de forma econômica, não só a gente não pode ver isso de forma separada, porque senão a gente faz isso, né, de realizar um gasto, um investimento público e, ao mesmo tempo, estar tributando aquelas mesmas pessoas que a gente está tentando ajudar com o gasto, mas também porque a gente entende, né, desde a teoria da moeda moderna, que o gasto ele é realizado e a receita ela vem depois, né? A gente entende isso de forma oposta à teoria ortodoxa. E isso é importante porque, sim, o governo ele pode realizar seus gastos na sua própria moeda, mas ele está atado por todas as amarras jurídicas e políticas que a gente tem. Mas é importante a gente saber tecnicamente como que acontece, né, o gasto e a receita. Aí, decorrente disso, né, a gente também sabe que a política fiscal ela não está apartada da política monetária, ainda que, novamente, politicamente e juridicamente essa separação seja feita. No entanto, as duas elas estão inerentemente conectadas, e já foi também falado aqui, porque, por exemplo, né, quando a taxa de juros é aumentada, isso impacta no gasto financeiro do governo, que vai impactar na sua política fiscal. E da mesma forma a gente entende que um gasto do governo, ele gera liquidez
no sistema bancário, e essa liquidez vai ter que ser retirada do sistema bancário por meio da emissão de títulos, né, por operações de esterilização que o Banco Central faz. E isso também aumenta, né, a dívida. Então, a dívida interna na nossa moeda soberana, muito diferentemente da dívida externa, ela é um instrumento que conecta a política fiscal e a política monetária. Então, aqui, novamente, né, reitero o que já foi falado, que a taxa de juros ela é determinada politicamente de forma exógena, né? Ela não é um resultado resultado natural, assim, do processo econômico, ela é determinada de forma política, e os gastos financeiros também devem ser problematizados, né? Não apenas os gastos sociais, como se faz nas regras fiscais, que limitam todos os gastos sociais, mas os gastos financeiros seguem aumentando e, na verdade, o juros ele é determinado de forma completamente apartada do processo democrático. E aqui a tributação, então, coloco que ela tem diversas funções, né? Só que uma delas pouco falada e que a gente fala muito como macroeconomistas que tem essa visão é que a tributação ela também tem uma função de drenagem da liquidez monetária, né? E ela é complementar a essas operações de esterilização por emissão de títulos. Então, pensando nisso, a tributação ela também facilita o manejo de liquidez na economia, uma vez que a cada gasto que o governo realiza, ele não necessariamente precisaria fazer tantas dessas operações de emissão de títulos, porque se grande parte do gasto vai ser apropriado pelos capitalistas, pelo topo da pirâmide, né, e isso vai para o sistema bancário para investimento, se isso for tributado, também é uma forma de retirar essa liquidez sem o instrumento da dívida. E isso é pouco falado justamente, ou nunca é falado justamente por aqueles que demandam que a gente limite a dívida cortando gastos sociais, né? E, obviamente, a tributação ela tem um caráter fundamental de moralidade e de justiça social. Por que eu coloco isso aqui? Porque também, né, a gente tem que entender que acho que a gente tem que questionar, né, o nosso paradigma aí de medidas de austeridade, de regras fiscais, de uma forma um pouco mais profunda. E entendendo isso, a gente entende que a tributação, ela obviamente é necessária por toda essa desigualdade abissal que a gente vive e tudo mais. Mas para além disso, né, a gente tem que questionar também essa demonização do déficit, né, de se incorrer em déficit para fazer políticas públicas perenes. E por que eu falo isso? Né? Eu, enquanto membro da sociedade civil, já estou terminando, acho que passei um pouco do meu tempo, mas é útil. Eu estou constantemente, né, nos fóruns, onde a gente vem falando dos desafios que a gente tem com relação às mudanças demográficas, né, a inversão das pirâmides demográficas, principalmente aqui nos países da América Latina, que vai se dar de uma forma muito acelerada. A gente tem essa informalidade crescente, a gente tem eventos climáticos extremos e que requerem gastos extraordinários, e a gente tem, então, essa necessidade de gastos perenes, ao mesmo tempo em que a gente tem um estado de bem-estar social em processo de desmonte. Então, voltei agora da Conferência de Financiamento ao Desenvolvimento que ocorreu em Sevilha, e as estimativas são, né, de que para atingir os objetivos da Agenda 2030, a gente tem uma insuficiência de 4 trilhões de dólares em recursos. E nós também que pleiteamos aí um sistema de cuidados, que o Brasil também está tentando implementar, a gente sabe que os gastos, eles precisam ter essa perenidade e eles vão ser de uma monta muito elevada, né? Então, para além de todos esses, a gente está tentando aqui, de tributação progressiva, de eliminar as distorções do nosso sistema, acho que a gente também tem que questionar o paradigma da austeridade. Pode passar, Carol. Aí são só as recomendações.
Então, dado isso, né, como recomendações, coloco ampliação da progressividade e foco nos tributos diretos em detrimento dos indiretos, a tributação de lucros e dividendos, que é algo que todo mundo sabe aqui, fortalecimento no combate à erosão da base tributária, elisão e evasão. A gente precisa melhorar, então, e ampliar, né, os dados que a gente coleta para ter melhor esse paradigma de gênero e raça. E, fazendo isso, a gente consegue, então, implementar o que a gente chama de orçamento e tributação sensíveis a gênero e raça, poder avaliar melhor o impacto de cada medida, seja de gasto, seja de tributação, e nas diversas desigualdades sociais. E depois disso, também está nesse processo aí, né, de fortalecimento da cooperação tributária regional e internacional, que fortalece esse combate conjunto contra os países, e a cooperação ela também facilita essa força política necessária para enfrentar aqueles que se opõem, né, a essa maior justiça tributária. E aqui, por fim, coloco que nós, enquanto pesquisadores e sociedade civil, apoiamos, né, estamos juntos com o governo em todas essas medidas que estão sendo tentadas, mas eu acho que, né, que se, por um lado, a direita segue repetindo que imposto é roubo e segue pedindo para que se cortem gastos o tempo inteiro, a gente não pode apenas focar em aumentar também as nossas receitas, mas também desmistificar a racionalidade ortodoxa e o viés político das regras fiscais e das medidas de austeridade para, de fato, construir um estado de bem-estar social ampliado para os tempos que virão. Isso. Muito obrigada. Desculpem as falhas técnicas. Bom, muito obrigada, Isabela, por trazer elementos da realidade social que são sistematicamente desconsiderados nas nossas análises macroeconômicas, né? Sobretudo aqui, essa distinção que nós fazemos entre o que chamamos de capital, de trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, que a gente inviabiliza e desconsidera. Mas aí o contexto social, a pirâmide demográfica, está sempre mostrando como as nossas políticas, nossas políticas econômicas estão ainda aquém das demandas, tanto desse contexto de envelhecimento da população, como da emergência climática. E você que está nesses espaços importantes, como uma das pessoas que está aí numa organização que compõe o Conselho Consultivo, inclusive, da PETELAC, ou seja, que tem acompanhado de perto as discussões regionais e internacionais, trazendo essa abordagem não só do Brasil, mas América Latina, Caribe e nesses fóruns internacionais. Muito obrigada por compartilhar conosco essas perspectivas. Agora eu passo a palavra para o André Horta, diretor do Concefaz, e gostaria de pedir que tanto o André quanto o Isaac se atentassem um pouco mais ao prazo de 15 minutos para que todos possam falar e a gente possa acompanhar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Carolina. Agradecer o convite, esse evento. Dão ficou na véspera da votação da reforma tributária. A gente está cheio de emenda para emplacar lá hoje. Eu preciso sair correndo daqui. Já me desculpo pelo antes e pelo depois, pela luta que a gente está nesses dias para poder concluir isso aqui. Prazer, Isaac, estar contigo também aqui nesse painel. Carolina, que já conheço tanto tempo, finalmente pessoalmente, a gente se fala, já se falamos tanto tempo em tantas oportunidades. Meu amigo Gobete por aqui também. Hoje, diferente de toda semana, hoje você vai ouvir eu falar números, né, Gobete? Vamos mudar a rota da conversação dessa semana. Mas vai ser muito rápido. A economista Clara Mattei, economista italiana, da professora da Universidade de Tulsa, publicou em 2022 o livro A Ordem do Capital, como a austeridade pavimentou o caminho do fascismo. No ano seguinte, Isaac, a gente trouxe ela para o FIT, né, para o Fórum Internacional Tributário, o Científico Nacional, o Concefaz, o FIP, o FENAFISC e outras entidades. E um trabalho bastante interessante, elogiado por tanta gente boa, Piketty, James Galbraith, o Mark Blyth, né, que escreveu sobre austeridade, Varoufakis, tanta gente falou
comentou esse estudo, foi um estudo de grande repercussão no âmbito da história da economia, e o argumento principal é uma discussão sobre a natureza da austeridade, né? Normalmente a gente a trata como um corte orçamentário. Isso é a vitrine da austeridade. Quando, na verdade, ela tem várias facetas, né? A austeridade é política fiscal, isso é a vitrine dela, né? Ela é corte estrutural de despesas e regressividade tributária, principalmente reduzindo pela parte de redução dos impostos mais ricos. Mas a austeridade, ela também é política monetária, é manutenção de altas taxas de juros. A austeridade também é política industrial, é desregulamentação da legislação, dificuldade do trabalho sindical, criar dificuldade do trabalho sindical, achatamento de salário, flexibilização de vínculo empregatício, né? Tudo isso está no bojo da austeridade. E a gente normalmente enxerga como algo que nasceu nos anos 80 para cá, quando, na verdade, ela identifica já todos esses pressupostos desde aquele biênio, chamado biênio vermelho, né? Depois da Revolução Russa, 18 a 20, 1918 a 1920. Então, é de outro tempo. E uma coisa curiosa é que a austeridade, ela é a definição estrutural do capitalismo. Ela é o nome do capitalismo. Ela não é um aspecto e nem uma característica do capitalismo. Ela é, por assim dizer, o exercício do capitalismo, é o exercício teórico e prático do capitalismo. Questão prática e elemento teórico, né? Os dois estão nela. E o que acontece é que os keynesianos, principalmente, se distraíram um bocado no debate no século XX, tratando a austeridade como má teoria econômica, quando, na verdade, ela é um programa efetivo, né? Um programa que dá resultados, né? Então, a forma de se atacar a austeridade, quando você começa a levar em consideração seus fundamentos teóricos frágeis, né? Você perde tempo e você perde estratégia, né? Na hora do debate público e na hora das aplicações práticas. O Brasil, como um país periférico, levando aqui puxando aqui a divisão centro-periferia sociológica, o Brasil está com seus problemas não nas partes menos conhecidas da austeridade, mas na sua própria vitrine, né? A regressividade e a parte de suas regras fiscais, né? Elas aqui não se dão nenhum trabalho de se ir aos bastidores da austeridade. Aqui nós temos um problema de frente, um problema relativo aos próprios tributos e a forma e a régua de tratá-los. Por exemplo, em relação às receitas, né? Que é o que a gente está discutindo aqui e que esse seminário eu tenho certeza que se conecta com a reforma do imposto de renda. Adão estava falando aqui sobre ela, né? Tenho certeza que o Gobet vai especificar. Isso aqui é a pré-discussão de tudo que a gente vai conversar no Congresso, de tudo que a gente vai conversar na sociedade. Se você consegue borrar, desviar, dissuadir a percepção do geral, você simplesmente nem consegue chegar na regra específica. Então, esse é o grande problema aqui, trabalhando aqui em Brasília, lá se vai a década agora, né? A gente vê no dia a dia do Congresso e vê no dia a dia do debate público, né? Primeira coisa, a gente tem um programa de austeridade para poder ter mais desenvolvimento. Então, você reduz estruturalmente, você corta a despesa e reduz estruturalmente o Estado. Isso é exatamente o contrário da prática, né? Os países mais desenvolvidos, ele tem um governo maior, né? Os países menos desenvolvidos, ele tem um governo menor, ele tem uma participação menor.
Então, veja, de saída, né? Assim, a ideia é, se a gente ficar mais, se a gente cortar, diminuir o tamanho do Estado, né? E cortar mais despesas, se a gente ficar mais parecido com os Estados menos desenvolvidos, assim, nós nos tornaremos mais desenvolvidos. Então, desde a nascente, né, é um discurso extremamente dificultoso, deveria ser extremamente fácil de se lidar. Mas vejam veja como é nuançado isso. O Brasil tem um artigo do Ives Gandra, acho que de 2000, que é... Ives Gandra é um tributarista, quem fez direito, quando você está aprendendo lá que não sabe quem é quem, né? Mas é alguém que é conhecido, é renomado, mas, bom, hoje a gente já conhece mais, mas na época, quando fiz, não conhecia. Ele escreveu um artigo chamado "Brasil tem a maior carga tributária do mundo". Com que base um sujeito fala um negócio desse? Porque qualquer dado, se ele fosse não tinha internet naquela época, mas qualquer livro, né, lhe trazia via a excentricidade desse tipo de informação. Mas quando o sujeito escreve isso no jornal de grande circulação, depois dá muito trabalho aqui para a área técnica aqui desfazer esse tipo de mito, né? Principalmente na academia, onde o pessoal não tem... Ouve aquilo ali, veio de uma fonte respeitável, ali dentro da área dela, e começa a tratar aquilo ali como se não fosse uma afirmação translocada, né? Então, o Brasil é a 30ª arrecadação. Isso é uma pesquisa do Concefaz, de um livro chamado Solidariedade Fiscal. Eu vou mostrar a capa no final. Pesquisa, inclusive, que o Observatório do Sistema Tributário fez ao mesmo tempo, praticamente, com o Concefaz. Saímos quase juntos. Isso aqui. Estava conversando com o Frank, que a gente precisa fazer apresentação conjuntas, né, disso aqui, porque, afinal, o objeto é praticamente o mesmo. A gente envolveu um pouquinho mais ainda, porque a gente entrou com despesa também, né? Mas, grande parte, uma pesquisa afirma a outra, não tem... zero de resultado minimamente diferenciado. Tá? Embora o país seja a 30ª arrecadação sobre o PIB, a gente é a 53ª arrecadação per capita. Tá? Assim, aí já começamos a nuançar aqui a questão da arrecadação brasileira e a disponibilidade de recursos que a gente tem que fazer. Nós somos o 53º, né? Classe média passa férias na Europa e pensa que, porque a gente tem um PIB parecido com o da Inglaterra e a arrecadação e a taxa de arrecadação tributária em relação ao PIB semelhante, que a gente pode ter os mesmos serviços públicos. Não pode, porque numericamente isso menor, né? Como se a Inglaterra fosse uma casa e o Brasil fosse uma casa do mesmo tamanho, o mesmo PIB parecido, né? Mas ali nessa casa do Brasil moram 4 famílias. Uma mora 1, outra mora 4. Então, assim, não tem como você ter os mesmos serviços e as mesmas disponibilidades com esse mesmo recurso. Tá? Aqui vamos falar sobre régua. A régua é muito importante aqui. Tem 4 países aqui, 5 países aí com o Brasil, França, Bélgica, Suécia, Finlândia e Holanda. Veja que a arrecadação tributária brasileira sobre o PIB, ela é mais ou menos ali, é um pouco mais abaixo do Brasil, sem dúvida, mas ela fica ali mais ou menos no mesmo nível. Quando você pega esses mesmos países, né, de economias mais fortes, e você compara com a arrecadação per capita, veja que o nível deles quase que não muda, né? Não são países que têm grandes desigualdades, então, praticamente, quando você passa per capita, fica mais ou menos no mesmo nível. E o Brasil cai aí para entre 1/3 e 1/4 da arrecadação per capita deles. Então, nós temos patentemente menos recursos. Então, isso é um dos primeiros problemas do debate público, né? Aqui é um país rico, né? O pessoal aqui aplica mal. Não, aqui tem menos. Mesmo o campo progressista, quando conversa sobre arrecadação tributária, fala a fixação é muito grande na progressividade, quem paga mais e quem paga menos, que é uma fixação verdadeira, real, necessária, né? Mas mesmo que, por exemplo, você não conversa muito, como aqui é pouco, aqui é menos do que esses lugares. Então, você não tem como materialmente fazer a mesma coisa, porque nós temos muito menos. O condomínio que se paga público no Brasil é um condomínio menor, né? Então, você não tem como realizar as mesmas coisas. Bom, aqui, algo que vocês vêm falando durante o dia inteiro, vou
vou reiterar, né? O problema da regressividade, né? Olha os dois, esses blocos aí é por ano, 2015, 2019, e veja esses dois últimos aí, OCDE, a Europa e o Brasil, tá? Pega a barra azul, né? O Brasil arrecada 11%, o OCDE e a Europa, a média é 11% sobre o PIB para arrecadação indireta, e o Brasil 14% do PIB para arrecadação indireta. O Brasil tem 27% a mais na arrecadação indireta. Veja que graficamente é uma desproporção a nossa concentração na arrecadação indireta. Quando a gente vai para a arrecadação direta, especificamente para o imposto de renda, que eu acho que é a grande questão de hoje aqui, já que estamos discutindo a reforma do imposto de renda mesmo, na pessoa jurídica, enquanto a média da OCDE é em torno de 2,9%, a média brasileira é em torno de 2,8%. E ali o mundo fica mais ou menos por ali. Isso não é uma grande questão com a alíquota efetiva sobre o PIB, tá? A parte efetiva é mais ou menos a mesma. Quando a gente vai para a pessoa física, aí sim é que se apresentam as distorções do Brasil em relação ao resto do mundo. Vou pegar esse primeiro bloco aqui de dados e pegue a OCDE e a Europa, aqui o 1, 2, 3, 4, o quarto e o quinto aí, né? OCDE e Europa, 8,4% do PIB. O Brasil aumentou bastante de 2005 para cá, né? Saiu de 2,2% para 3% do PIB, Carolina. E depois da gente ter aumentado, nós estamos aqui a praticamente 1/3 da arrecadação de um imposto direto, de um imposto que tem propriedades positivas para a sociedade, de um imposto que distribui renda, que você pode... O imposto, quando você aumenta a cobrança, às vezes você pode reduzir a arrecadação tributária sobre PIB, porque você pode aumentar a base com investimento, né? Então, de um imposto que quando a FENAFISCO fez com a Oxfam aquela pesquisa sobre a aceitação de o que você acha de tributar os ricos para investir, para criar programas sociais para os mais pobres. 84% da população apoia isso aqui. Então, de uma alteração, a gente tem aqui uma lacuna, um gap, né, de alteração que tem pleno apoio popular. Inclusive, é 53% para simplesmente elevar a arrecadação e 84% para elevar a arrecadação aplicada aos mais pobres, né, e desenvolver programas sociais para os mais pobres. Então, você tem um vasto apoio popular para poder mexer nisso aqui. Aqui, vai ser falado o dia todo aqui, né? Lucros de dividendos, os dividendos do Brasil é zerado, a arrecadação, e essa é um dos grandes problemas da nossa regressividade, na tabela de cima. E aqui uma relação que a gente fez. Isso aqui é o coroplético, mas tem também a regressão linear. Veja, a regressão linear do IDH dos países em relação à arrecadação tributária per capita, a regressão linear disso, Isaac, é de 94%. Quanto mais a arrecadação tributária per capita, maior o IDH de um país, quanto menor o país. Em primeiro lugar, não estamos aqui dizendo que a arrecadação vai resolver tudo, né? Se você não pensar na despesa, se você não acabar com a emenda PIX, se você não acabar com tudo, claro, isso é óbvio. Mas só lhe dizer que existe uma regressão, uma adesão de um tamanho que a gente não está falando nem de correlação, mas estamos falando de causalidade, praticamente. Porque quem é que está fora disso aqui? Né? Dubai, né? Porque o dinheiro sai do chão, não precisa arrecadar tributo. A China é baixo, é desenvolvida, é baixo. Sim, mas ele já tem o Estado todo prestando ali, já está ali. Já são lucros, são outras fontes de renda. Então, quem foge disso aqui, foge por uma razão muito óbvia. Né? Mas, de uma forma geral... Então, veja, todas as vezes que você está no Congresso, vamos reduzir a arrecadação para poder melhorar a economia, para poder melhorar o desenvolvimento. Isso é um contrassenso absoluto. Né? Eu vou tatuar isso aqui, esse gráfico no meu braço aqui, para poder, quando for conversar lá, e levantar a manga só. Né? Assim, isso é um contrassenso. Isso não funciona em lugar nenhum. Por que você está dizendo isso se isso não funciona em lugar nenhum? E isso não é a prática, isso não é o que se tem. E 16 já, viu, Carolina? Eu vou só dar uma faladinha sobre despesa também, porque a despesa influencia na discussão do imposto de renda.
porque diz que aqui é a máquina que é grande, é a máquina que não anda. Então, a discussão de despesa pública e a discussão sobre serviço e funcionalismo é a mais discutida do serviço público, então a reforma administrativa aí, estamos discutindo também, está em tramitação, está em discussão. Veja o tamanho do funcionalismo brasileiro. Isso é uma pesquisa de 2018 do Gestão de Pagamentos e Folha de Pagamento do Setor Público. Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento do Setor Público. Pesquisa, do Banco Mundial, Identidade Comunista. Aí. A OCDE tem 9,5% de funcionários públicos em relação à população. 9,5%. Eu sei, é um dado que reitera outros, mas eu quero usar o do Banco Mundial. Né? 9,5% do Banco Mundial. O Brasil, 5,6%. É quase a metade, rapaz. De um. Então, em números, nós temos... Veja que a nossa precariedade, seja em receita, seja em gasto, seja em serviço, ela é lida, e a gente não consegue mudar esse debate público, né? Estamos fazendo livro, estamos fazendo conferência, estamos lutando para poder alterar. Veja que a nossa precariedade consegue ainda ser lida, Isaac, como se fosse um excesso, né? Onde o que precisa aqui, na verdade, é reduzir o que já é pequeno. Mas é assim, mas se gasta muito. Vamos falar sobre o outro lado, o lado do pagamento, o lado do gasto, né? Assim, tá certo, é pouco, mas gasta muito. Bom, o governo federal tem 12% de servidores públicos do Brasil. O governo estadual tem 31% e o governo municipal tem 57% de servidores brasileiros, né? O serviço público era eminentemente estadual até mais ou menos o final do século passado e se tornou municipal. Hoje o serviço público municipal é o dobro, praticamente, do serviço público estadual. Isso aqui já estava antes da outra. É só para mostrar que a gente tem 12% de todos os servidores são... Aqui a comparação não com o número de população, mas da população ativa, né? É 12%, mas se você pegar países como Noruega e Dinamarca, isso é a média da OCDE. A gente é menor do que a média, mas para grandes países a gente é menos da metade. A gente tem menos da metade do corpo público de países mais desenvolvidos. Só para poder finalizar, a questão da despesa, né? Acho que vocês conhecem esse conceito de prêmio salarial. Prêmio salarial é porque, geralmente, no serviço público se paga mais do que na área privada. Então, prêmio é aquilo o que de mais na área pública se paga da área privada. Nessa pesquisa de 142 países, 21% dos países pesquisados se paga a mais do que na área pública, se paga a mais do que na área privada, certo? O prêmio federal no Brasil é de 96%. Ele é muito mais alto que a média mundial. Por quê? Por causa da peculiaridade do serviço público oferecido pelo governo federal. No governo federal não tem chão de fábrica, praticamente, né? São procuradores, é uma outra... a configuração dele foge da média do que está sendo pesquisado. E isso responde por 12%. Vamos falar de 88%, que são estadual e municipal. O prêmio estadual é 16% e o prêmio municipal não existe. Na área municipal brasileira, não há prêmio salarial. Diferente da média mundial. Então, a média brasileira de prêmio é em torno de 8% e a média mundial é de 21%. Então, mesmo em questão... o número é assim, sim, mas a questão de salário, nós também somos mais baixos em questão de salário. Então, não há por que colocar o debate como está sendo colocado e nós precisamos, Carolina, intervir nesse debate público, porque isso é importante, inclusive, para a formação da opinião e do voto de quem está lá no Congresso, que, às vezes, sinceramente, ele tem a impressão errada por falta de informação. Outras vezes não, talvez é programa de trabalho, mas muitas vezes é desinformação e aí a gente precisa trabalhar com isso. Isso, boa parte do que falei aqui, tem outras fontes, mas boa parte do que falei aqui está no livro Solidariedade Fiscal, da editora Contra a Corrente, que a gente teve o orgulho de publicar esse ano, a pesquisa do Concefaz, que foi abraçada aí pelo editor Rafael Valim, da editora Contra a Corrente. Quem quiser discutir, apresentei aqui uma pequeniníssima parte, claro, né, da pesquisa, né, mas quem quiser ver outros números, está aqui disponível. Obrigado, Carolina. 21 minutos, me desculpe no que estou aí.
Quero só destacar que essa parte de contabilizar o tempo é a parte mais dura do trabalho, ainda mais quando a gente está ouvindo uma pesquisa tão contundente, tão importante, que me fez lembrar que, em 2020, eu defendi a minha dissertação de mestrado sobre a orientação do o Francisco. E o meu argumento era de que tanto a emenda 86 quanto a emenda 95, que a emenda 86 foi o que trouxe as emendas parlamentares impositivas. A gente esquece dela, mas ela é lá de 2015. E a emenda 95 que trouxe o teto de gastos. Aí, meu argumento era de que eram medidas neoliberais. Eu fui lá para Foucault para mostrar que eram medidas neoliberais que faziam parte de um projeto de neoliberalismo sendo instituído ali com mais ênfase, né, no Brasil, já há 5 anos. E, de fato, quando a gente olha para esse cenário que nós temos hoje de gastos e de, ao mesmo tempo, ataque e enfraquecimento à administração pública sobre o argumento da necessidade de contenção de gastos, né, como você trouxe, comparando de maneira artificial com uma realidade que não condiz com os estudos e números publicados, como pesquisas sérias como que vocês realizaram no Concefaz, a gente, de fato, consegue materializar essas argumentações nesse sentido. Então, muitíssimo obrigada. Sem mais delongas, passo a palavra para o Isaac Falcão, do Comitê Executivo do Observatório... Isaac Falcão, coordenador executivo do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, lá da UFG, universidade que foi minha casa durante vários anos. Já, acho que funcionou. Obrigado, Carol. Eu queria agradecer o convite do Científico Nacional e da Oxfam para esse seminário. É uma alegria encontrar aqui com vocês, com André Horta, e assistir a brilhante palestra, com Dão, também, uma brilhante palestra, Theo, do Observatório do Sistema Observatório Fiscal Europeu, nosso homólogo. A gente tem uma oportunidade muito rara, né? A gente está aqui há 20, 30 anos tentando levantar as questões do perfil da tributação brasileira como algo relevante, algo que sensibiliza a vida das pessoas, que sensibiliza as relações na sociedade brasileira. E eu acho que, finalmente, o tema está aí, né? E a gente consegue que as pessoas vejam a urgência dele, né? E aí a gente vai chegando em conclusões muito parecidas, né? Realmente, o André trouxe aqui diversas conclusões, né, que a gente subscreve integralmente, mas que pretendia colocar também. Eu vou acrescentar algumas que o painel do Observatório também trouxe. Por exemplo, o índice aquele índice de democracia liberal, VDEM. Dentro do VDEM tem o índice de democracia liberal, feito por um conjunto de universidades, e ele estabelece certas pontuações conforme os estados nacionais tenham aquelas instituições do Estado liberal que a gente chama, né, democracia liberal. Se a gente separa os países que, segundo esse índice, seriam os mais democráticos, né, eles estão ali na faixa da tributação acima dos 30% da relação arrecadação tributária PIB, acima de 30%, 35%, né? Tá ali onde o Brasil está, dali para cima, 35%, por ali. Os de menor pontuação no mundo estão ali para baixo dos 25%, né? Acho que não é por acaso que o ministro da Economia, né, do governo anterior,
queria levar o Brasil, era o programa que ele anunciou no início do seu governo, para uma carga tributária de 20%. Né? Me parece que esse é um projeto autoritário. Ele é autoritário porque ele é incompatível com as estruturas, né, que mantêm uma democracia, as estruturas de serviço público, de políticas públicas e as próprias estruturas da democracia, né, um judiciário independente, um legislativo independente do executivo, um Estado que consiga produzir relações que sustentem, né, um regime democrático. A correlação entre IDH, quase uma causalidade, entre IDH e relação tributos-PIB também é uma conclusão que a gente chegou na nossa comparação, comparamos 63 países de perfis os mais variados, né? E também a gente não encontra IDH alto em países ali que tem perto de 20% de relação à arrecadação PIB, né? IDH alto é algo que está naqueles países que têm uma maior relação à arrecadação PIB. O que acontece, né? Não é justo a gente chamar de uma decisão essa alteração sorrateira no perfil da tributação brasileira nos últimos 30 anos, né? Isso que vem lá de 96 para cá, para pegar um recorte ali, quando veio a lei que estabeleceu a isenção para os juros e dividendos recebidos, né? Então, pegando ali, então, 95, 96 como corte e a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio para cá, né? Uma progressiva mudança no perfil da nossa tributação. O gráfico do Observatório Fiscal Europeu deixa bem claro, né? Assim, quando a gente vê, não sei se vocês se lembram visualmente, né? O perfil da tributação sobre o consumo ali naquele que dá o acumulado. Só para lembrar, o acumulado da distribuição da tributação conforme o perfil de renda, né? Ele vai assim mais ou menos reto num patamar bem alto ali, perto de 40 e alguma coisa por cento, para as rendas até algo como naquela região, tipo assim, ele vai reto, sobe um pouquinho, depois cai, né? A soma, ou seja, o impacto da tributação sobre o consumo, somado à tributação sobre a renda, somado à tributação sobre o patrimônio, para cada extrato de renda. A tributação sobre o consumo entra ali como um fator que garante o comportamento mais regressivo, né? Ele começa altíssimo e cai assim, quase formando um triângulo, né? Uma queda bem acentuada, né? E o que compensa ali, de certa forma, essa regressividade nos primeiros extratos é alguma progressividade que a tabela do imposto de renda dá, né? E alguma progressividade que a arrecadação de contribuições sociais dá. Ficou muito claro, né? Na apresentação do Dão, a gente vê aqueles gráficos né? Que fazem aquela curva, que você vê que tem alguma progressividade nas rendas mais baixas, você vai tendo um aumento, depois ele cai. Então, essa é uma compensação. Agora, é uma compensação que vai progressivamente se reduzindo, né? Quando se mostrou aqui os gráficos comparando, né? 2000, 2007, 2014, 2020, 2023, a gente vê que as alíquotas mais elevadas estão vindo para rendas cada vez mais baixas, né? A tributação sobre os mais pobres vai ficando cada vez mais alta, sobre os mais ricos vai ficando cada vez mais baixa. Essa é a dinâmica, é o que está acontecendo, e se a gente não tem uma mudança nesse sentido, ela vai caminhando para um lugar onde vai se encontrar a tributação total, né, dos mais ricos, aqueles que ganham acima de 320 salários mínimos. Daqui a pouco eles vão estar pagando menos tributo do que os que ganham menos de 5 salários. Quer dizer, isso não dá para a gente chamar de uma decisão, porque isso não foi discutido em nenhum fórum.
não foi, ou ainda, em nenhum que tenha sido publicizado, né? A sociedade brasileira não discutiu isso, e se discutisse, jamais essa teria sido a decisão. Foi algo feito de uma forma sorrateira. E o que ela implica, né, para a gente hoje? Primeiro, uma capacidade de investimento baixíssima, né? A gente, ao estimular que as pessoas tirem o seu dinheiro da empresa, né? A hora que a gente fez a isenção sobre os juros e a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, a isenção sobre os lucros e dividendos recebidos, a gente criou um estímulo enorme para a retirada, para a descapitalização das empresas. E, por consequência, isso afetou o investimento privado, né? Por outro lado, a gente criou um desincentivo importante para o consumo, porque nessa dinâmica, com a tributação cada vez maior dos mais pobres, cada vez menor dos mais ricos, a gente foi tirando da nossa matriz tributária aquele dinheiro que poderia ser arrecadado e revertido para investimento público e para consumo por meio da implementação das políticas públicas, né? Ou seja, dinheiro que voltaria para a economia, sairia, né, de lugar em que ele ficaria entesourado, né, para vir para compor o orçamento público e, portanto, para ser devolvido à sociedade. E a gente passou a tributar daquelas pessoas que consumiriam, né, dos mais pobres. Então, a gente tirou, como disse o Valcir aqui mais cedo, né, a gente tirou do churrasco da pessoa para tributar, né? Então, ali a gente foi sabotando o consumo, né, da população brasileira. Isso, é claro, que repercute no nosso desenvolvimento econômico. E aí, a outra conclusão, que também o Observatório chega junto com as conclusões do Concefaz, é que há também correlação entre PIB e relação arrecadação-PIB, né? Essa relação também a gente vê, os países mais desenvolvidos têm uma relação tributos-PIB superior, na maior parte dos casos, aos 30%, e os países com menor PIB têm ali a sua relação por volta dos 20%. Ou seja, a gente foi se condenando, né, ainda o acerto entre as nossas elites, que foi feito para fazer essa dinâmica na nossa matriz tributária, fazer essa dinâmica na nossa tributação, foi trazendo como externalidade a inviabilidade do nosso desenvolvimento econômico, foi trazendo como externalidade um IDH baixo e uma sociedade cada vez mais desigual. Enfim, acho que chegou a um tal ponto que a gente está, finalmente, num debate público sobre isso e chegando num ponto em que é possível reverter essa tendência, né? Pelo menos assim, as medidas que estão sendo discutidas, e eu não quero atrapalhar muito nem o André nem o Dão, que precisam estar lá no Congresso para fazer as nossas emendas avançarem, né? Nem a Carolina. Enfim, mas, finalmente, assim, acho que se a gente não vai agora tornar a matriz tributária brasileira algo justo e eficiente do ponto de vista econômico, do desenvolvimento sustentável do país e de promoção do combate às desigualdades, no mínimo a gente vai reverter uma tendência, né, e construir aí as bases para um desenvolvimento importante do Brasil como uma sociedade livre, plural, democrática, que respeita o meio ambiente. Agora, isso, né, claro que a gente precisa fazer dentro de um ambiente de cooperação com os países que têm problemas semelhantes, né, aos problemas brasileiros. Então, acho que a PETELAC, né, estava aqui a Isabel com a gente agora e a Isabela com a gente agora, acho que é
um desses instrumentos assim de uma importância imensa, né? A gente tem que trocar experiências e caminhar relativamente juntos, né? Assim, as mercadorias circulam, o trabalho circulam, as pessoas circulam, as riquezas circulam. Então, assim, a gente precisa, ao tributar o capital, a atividade humana, empresarial, a gente tem que estar junto com os países, né? Justamente para evitar aquelas brechas que são exploradas quando se pretende evitar o pagamento de impostos, né? Acho que isso precisa ser feito do ponto de vista assim, legislativo, né? A gente precisa discutir as questões tributárias para que a nossa legislação evolua junto. Então, a plataforma tributária de América Latina e Caribe, né? Acho que é um instrumento fundamental para isso. Precisa também integrar as nossas administrações tributárias do ponto de vista de intercâmbio automático de informações, né? Não é possível que a gente vá trocar informações numa época, né, de internet, de digitalização dos processos. A gente não é possível que vai trocar informação tributária com os nossos países vizinhos via ofício, via requerimento, né, que a gente sabe que não funciona, né? Então, bom, acho que um outro exemplo importante assim da necessidade da gente ter essa integração para o financiamento das políticas públicas no âmbito da América Latina, assim, quando a gente fala de BEPS, suas medidas, suas implementações, né, que são certamente uma evolução importante, é importante a gente pensar que esses instrumentos, se eles forem exclusivamente desenvolvidos, né, em países que têm uma realidade social, econômica, burocrática muito diferentes da realidade brasileira, dificilmente eles apresentarão as soluções que a gente precisa, né, porque dificilmente eles terão lá a sensibilidade de perceber as nossas questões aqui, a mesma sensibilidade que nós teríamos, né? A gente que acompanha aqui o dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente adota uma legislação de preço de transferência recomendada pela OCDE, eu imagino que ela deve ter sido construída a partir da sensibilidade dos países da OCDE, dos seus interesses, da sua estrutura econômica, da sua estrutura tributária, né? Será que essa é a melhor legislação de preço de transferência para os países do sul global, para os países da América Latina, do Caribe? Eu acho que os países da América Latina e do Caribe têm que discutir qual que é a legislação de preço de transferência ideal para a nossa realidade. Eu acho que a plataforma pode ser um instrumento muito potente disso, né? De um fórum para essa discussão e para que a nossa legislação possa evoluir no sentido que transforme a nossa realidade econômica e social no sentido que a gente deseja que ela caminhe, né? Enfim, é isso. Obrigado. Muito obrigada, Isaac. Acho que, de fato, você traz um ponto, né? Se nós compartilhamos com esses países, né, especialmente aqui na América Latina, dados tão assustadores sobre desigualdade e compartilhamos o fenômeno da regressividade fiscal, por que não também compartilharmos soluções, né? Pensar coletivamente em soluções para superar essas desigualdades e para combater a regressividade. Então, super importante isso. Queria aqui, a gente não combinou isso, mas pedir para a mesa abrir a plataforma do Observatório Brasileiro, o estudo, né, que traz, em tempo real, a gente consegue, eu acho isso sempre fantástico, a gente consegue ali analisar, movendo o cursor, os dados de 63 países. Então, comparando ali tanto a carga tributária, tributo PIB, como o IDH, não é isso? Então, acho que é super importante a gente partilhar essa plataforma para que quem está nos acompanhando
no YouTube também, e quem está aqui conosco hoje, possa abrir esses dados, acompanhar a plataforma. Você pode fazer vários recortes, né? Você pode pegar países específicos, então você pode comparar, por exemplo, Brasil e Colômbia, Brasil e Angola, enfim, isso é muito interessante. Você pode fazer um pool de países e fazer essa análise. E enquanto o pessoal organiza aqui para poder botar ao final da mesa o link, né, e apresentar aqui a plataforma em tempo real, consegue fazer isso? Eu vou passar para... Deixa eu ver. Tá. Ok. Ok. Isso, eu vou passar para as considerações finais e, ao final do painel, a gente brinca um pouco aqui com a plataforma, né, Isaac? O que você acha? Vou devolver a palavra, então, para a Isabela, para que ela possa fazer as suas considerações finais. A Isabela está nos acompanhando hoje virtualmente. Obrigada, Isabela. Obrigada, Carol. Bom, muito obrigada também ao companheiro de painel. Aprendi muito. Aprendi durante esse seminário todo. Bom, o recado que eu queria passar é esse, né? Nós, enquanto ativistas feministas, estamos vendo um processo aqui na região e no Brasil de comprometimento em relação a cuidado, né? Em 2022, o Brasil assinou o Compromisso de Buenos Aires nesse sentido, e agora a gente teve a promulgação da lei da Política Nacional de Cuidados, do Plano Nacional de Cuidados, que vai ser agora lançado com maior detalhamento. Em Sevilha, né, na 4ª Conferência de Financiamento ao Desenvolvimento, esse foi um tema central, só que ainda assim, em termos de financiamento para essa política, para esse estado de bem-estar social ampliado, a gente vê que nesses espaços institucionais, formais, continua sendo colocado as velhas fórmulas, né? Então, maior parceria com o setor privado, porque o setor público não tem dinheiro, supostamente, maior endividamento externo, sendo que não é contabilizado também, né, a dívida perene que os países centrais têm com os países periféricos, em termos de transferência de recursos, que a gente continuamente manda, né, tanto recursos em fluxos financeiros ilícitos, quanto recursos naturais. Então, acho que a grande questão é a gente, de fato, ousar colocar alternativas mais radicais e que ataquem, de fato, os problemas de uma forma mais sistêmica, né? E aqui, internamente, eu também acredito que se a gente não ousar defender isso, que não é nada extremo, né? É o mínimo, como o Dom estava mostrando, né? Ali uma taxa de 10% para quem ganha acima de 1.200.000, é muito pouco. E se a gente não consegue isso, na verdade, a gente não só vai continuar aumentando a desigualdade, como a gente também vai seguir sem força política, né? Porque as pessoas mais pobres vão cair no conto de que se paga muito imposto, porque, de fato, elas pagam muito imposto, né? Comparativamente no nosso país. Então, acho que se a gente não ousa, se a gente não consegue essas reformas mínimas, a gente vai seguir também força política e capacidade de mobilização. Obrigada. Obrigada, Isabela. André? Mais uma vez, Dan, muito obrigado pelo convite. Um prazer participar do debate tão rico. Só queria aproveitar para falar do título da pesquisa, Solidariedade Fiscal. Esse título emergiu durante a pesquisa. Na verdade, é uma proposta, Isaac, de uma nova categoria para você definir a arrecadação sobre PIB. A arrecadação sobre PIB no Brasil a gente trata como carga tributária. Carga é um nome pejorativo, carga que você põe nas costas de burro, né? A Inglaterra tem um nome pejorativo também, tax burden, né? Mas na França é neutro, o nome é niveau d'imposition, né? Então, por que uma categoria que é tão importante para a sociedade, como a arrecadação tributária,
A gente não trata com um nome neutro, ou um nome que entregue o que ela faz para a sociedade, né? Então, se a Holanda tem uma solidariedade fiscal, tem uma taxa de solidariedade fiscal maior, ela tem mais desenvolvimento. E países com a solidariedade fiscal menor, solidariedade no sentido de obrigação que todos os cidadãos têm, não é de ajuda, como 3 devedores solidários, né? Eles são obrigados igualmente pela dívida. Os cidadãos são obrigados igualmente, né? O contribuinte é obrigado igualmente para poder ter a obrigação do tributo. Então, essa solidariedade fiscal, quando ela é mais elevada, os países são mais desenvolvidos. Quando ela é menos elevada, é menos desenvolvida. Então, assim fica... Eu sou da área de filosofia política, a intervenção em categoria linguística é muito comum na área de filosofia política, mas no dia a dia, a gente está na TV Científico aqui, né, a população está acostumada, nem se lembra, né, que isso muda, né? E isso muda o tempo todo, categoria muda o tempo todo. Olha que a gente chamava questões políticas, por exemplo, que é o caso da solidariedade fiscal, né? Olha que a gente chamava Dia do Índio antigamente, né? E hoje é Dia do Indígena, né? Em respeito aos povos originários. Mudou, índio que se referia à Índia, indígena porque vem de indígenas, de dentro, povo de dentro, povo originário, né? Então, se mudou por questão de respeito à questão política, né? E técnico também, né? Que é o caso da solidariedade fiscal, que é uma questão técnica. Nós não temos algo que você vai chamar de carga, aquilo fica entregando, fica distorcendo o debate, e o cérebro humano não abstrai o debate quando você, a partir da categoria, já está nominando errado. Então, tecnicamente, isso é um erro. Tecnicamente, agride a nós, técnicos da área tributária, um troço que está distorcendo o que acontece realmente. Quando a gente nasceu, Isaac, talvez quando Carolina não, mas quando a gente nasceu, Isaac, a gente chamava esse osso do joelho de rótula, né? E hoje a gente chama ele de patela. Rótula porque vinha de roda, rodinha, do latim. E o osso, uma roda tem um buraco no meio, e esse osso não tem buraco no meio. Então, mudaram o nome para patela, porque vem de pratinho, do latim, que é como o formato que o osso realmente tem. Então, isso ofendia o pessoal da fisiologia chamar um troço pelo nome que ele não é. A gente tem uma questão política e uma questão técnica, né? Assim, você, em primeiro lugar, não é carga, porque isso é pequeno, se chamasse de pluma tributária também, mas chama de carga, né? E o outro lado, a questão técnica. A questão técnica, você está entregando errado, você está dando ideia que o negócio é inflamado quando o negócio é pequeno. Então, isso é uma outra proposta. Inclusive, isso emergiu durante a pesquisa, eu com o Pedro, né? Pedro Humberto, aí eu limpei isso do... Eu notei que você não falou hora nenhuma hoje, carga tributária. Interessante isso, né? Que a gente já tem o costume de não usar. A gente usa arrecadação, a gente prefere a forma neutra. Mas talvez a gente precise de uma categoria que entregue melhor para a sociedade. Isso emergiu durante a pesquisa, eu me lembrei de limpar o livro todinho, qualquer referência que tivesse nisso. Me escapou as tabelas. Das tabelas tem lá, carga tributária de países. Isso não foi escapável, fica para a segunda edição. Obrigado, viu, Carolina? Nós é que agradecemos. Vou passar para o Isaac, por favor, suas considerações finais, e apresentar o site do Observatório com a pesquisa que me disseram que já está no ponto. Maravilha. Carolina, olha, muito boa ideia, viu, apresentar a plataforma aqui. Quero dizer, antes, que eu concordo completamente com o André, acho que é um bom nome, solidariedade tributária. Talvez a gente devesse chamar o lucro excessivo, né, das corporações que evitam o pagamento de imposto com planejamento tributário abusivo de carga da ganância, né, ou ainda os juros da dívida pública excessivos também, a gente poderia chamar de carga do rentismo, né? Aí talvez fosse mais adequado mesmo. Eu queria só pontuar um tema que está para ser agora, acho que é dia 8 do mês que vem, vai haver uma audiência pública no STF, dessas mudanças também que não são explícitas, né, vamos dizer assim, sorrateiras. Tema 1389. O STF está julgando, me parece, uma possibilidade de exclusão da jurisdição de se considerar se uma relação de trabalho é uma relação de emprego regida, portanto, pela consolidação das leis trabalhistas ou não,
Ele está julgando se a Justiça do Trabalho tem competência para isso ou não. Se a Justiça do Trabalho não tiver, é quase como se houvesse uma exclusão. Não se pode mais, no judiciário, se apreciar se algo é ou não uma relação de emprego. Ou seja, o empregador vai definir, ele vai tomar uma decisão que não é, e eu já digo porque isso tem tudo a ver com o nosso tema aqui. O empregador vai tomar uma decisão que não será submetida ao escrutínio judicial quando ele optar por dar ao empregado dele um contrato de prestação de serviço ou um contrato de trabalho para ser assinado. E isso sairia do âmbito do escrutínio judicial. Por que isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui? Muda dois fatores importantes aqui para a gente: o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Na tabela que o Observatório Fiscal Europeu trouxe aqui, a gente via que ainda havia ali alguma progressividade nessas duas arrecadações tributárias, que se contrapunha, né, na primeira parte do gráfico, à regressividade da arrecadação sobre o consumo. O que acontece ali? É uma espécie de estímulo fiscal à subtração dos direitos trabalhistas. O Estado brasileiro, em algum momento, né, lá em 95, quando exonerou os juros e os lucros, os dividendos e os lucros recebidos, ele criou uma diferença muito grande entre a tributação prestada por meio de pessoa jurídica ou prestada a partir de um vínculo trabalhista, né? Então, ele criou um incentivo tributário imenso à subtração desses direitos trabalhistas, o que gerou, ao final de 30 anos, algo como algumas dezenas de milhões de trabalhadores em regime informal, né? Isso vai sendo assimilado de um tal jeito que, às vezes, esses trabalhadores em regime informal, perguntados, dizem: não quero, pelo amor de Deus, não quero saber de CLT, porque aí eu vou ter que pagar mais imposto e tal. E aí, eventualmente, a gente pode se lembrar que na Constituição da República, quando ela estabelece lá os direitos trabalhistas, ela não estabelece para os trabalhadores vinculados ao regime da CLT, né? Ela estabelece: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros. É dos trabalhadores, não é dos trabalhadores seletistas, né? Então a gente pergunta para um motorista, por exemplo, de aplicativo, quando ele diz que, poxa, eu não quero saber de CLT, aí você pergunta para ele: mas e se fizesse uma média daquilo que você recebe de segunda a sábado, né? O que você recebeu da empresa, né, para a qual você presta serviço. Eu faço uma média de segunda a sábado e ela fosse obrigada, por lei, a te pagar isso no domingo sem você trabalhar. Você concordaria? Eu concordo. Com isso eu concordaria, sim. E se fizesse uma média do seu trabalho de fevereiro a dezembro, quanto você recebeu dessa empresa, e ela fosse obrigada a te pagar em janeiro essa média, sem que você trabalhasse, você concordaria? Sim. Então, cada um dos direitos que a Constituição prevê para os trabalhadores, se você pergunta para o trabalhador informal, sim, ele concorda e ele gostaria de ter, né? E não tem. Então, de uma certa forma, tem sido muito trabalhado, né? E a gente fica nessa missão de desmistificar os mitos que vão se criando. Então, foi se criando um mito de que esses trabalhadores estariam, em nome de uma ideia abstrata de empreendedorismo, rejeitando seus direitos trabalhistas. Eu creio que não é verdade, né? Esses trabalhadores estão rejeitando uma tributação excessiva sobre a atividade deles, oriunda, né, de uma não correção, por exemplo, da tabela do imposto de renda ao longo de muitos anos, estão rejeitando a subordinação jurídica que no Brasil toma características humilhantes, né, na relação patrão-empregado. Então, eles estão rejeitando certos
certas injustiças que vêm junto com a relação de trabalho, mas estão levando junto, né? Estão entregando junto direitos historicamente conquistados. Acho que isso impacta muito, né? Tanto a tributação do imposto de renda quanto a tributação das contribuições sociais tem efeitos sociais devastadores, efeitos sobre as contas públicas devastadores. Está para ser julgado no STF daqui a poucos dias e a gente não vê uma linha na imprensa sobre isso, né? Enfim, não queria deixar de falar sobre isso. Agora, a plataforma está aqui disponível. A gente tem alguns gráficos pré-configurados que eu vou mostrar para vocês. A Tereza, que está aqui pelo Inés, que tem um bom conhecimento da plataforma, porque estava no observatório, né, no momento do seu desenvolvimento. De repente, até Tereza me ajuda, hein, com essa... Vamos mostrar os países selecionados. Olha, se puder clicar ali. Ali em cima de países selecionados, olha, para baixo, aí é observações, mas volta aqui. Aí, esses são os países, né? A gente fez uma seleção de países aí da África subsaariana. Eles têm uma característica própria, né? Economias pouco desenvolvidas, muita desigualdade, IDH baixo, né? A gente pegou países com IDH mais alto também, né? Países europeus. Os países nórdicos não estão assim, muito fora da curva, né? E a gente entendeu que colocá-los aí levantaria uma questão. Mas também vocês estão exemplificando os países nórdicos, tem uma realidade específica, são poucos países. A gente não colocou, e mesmo assim chegamos em todas aquelas conclusões sobre IDH, democracia liberal, enfim. É isso aí. País da América do Sul, enfim, do Sudeste Asiático, tá bem representativo, né, do geral. Há uma dificuldade importante, né, porque nem todos os países têm os dados. A gente trabalhou com dados de tributação sobre a renda, tributação sobre o consumo, tributação total, IDH, PIB, e nem todos esses países tinham disponibilidade dos dados no nosso recorte temporal, né? Então, a gente teve que também fazer uma seleção dos países em função deste critério. Vamos dar uma olhada lá nos gráficos. Aí. Deixa eu mostrar a tabela geral, só para mostrar de onde se originam os dados. Olha, aí estão os dados de origem. Está vendo? Onde está em branco, não tem o dado disponível em fonte confiável aberta. A gente pegou daquele site Our World in Data, da Universidade de Oxford e outras entidades e instituições que colaboram. Então, são dados, os que estão aí são bastante confiáveis, né? E a gente pode... enfim, esse repositório de dados dá origem a inúmeros cruzamentos, né? Enfim, eu mesmo baixei esses dados todos para depois fazer outros cruzamentos. Enfim, é um manancial aí que ajuda muito. Desde 1990, a gente pode filtrar ali, olha lá, abre ali o ano, por exemplo. Porque vê desde 90 até 2022. E os países, ali a gente pode selecionar o país para fazer uma comparação. Por exemplo, se a gente quisesse comparar Brasil e, vamos pensar, Holanda, né, que estava aqui hoje a gente vendo que tem um perfil parecido com o Brasil no que diz respeito à tributação
imposto de renda, né? Não está, enfim. Aí eu recebi aqui o aviso que a gente já está no tempo. Eu não vou começar a desenvolver um raciocínio aqui junto, né, com vocês para fazer esses levantamentos. Enfim, está aí a plataforma para quem queira e para quem possa pesquisar e nos ajudar, inclusive com críticas, sempre aberto e estamos disponíveis, né, para esse debate. Por favor, trabalhem na plataforma, critiquem e nos ajudem aí a fazer com que ela caminhe. Obrigado, um abraço.